Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, de um sítio muito especial. Sim, nós estamos aqui no Nau Salgados Palace, Em Albufeira. Em Albufeira. Estivemos aqui para... viemos cá a propósito da sexta e última etapa do Tour Inspiração para uma Vida Mágica. Já agora podemos aproveitar para agradecer a todas as pessoas, e que foram muitas centenas, que se juntaram a nós em cada um destes eventos. Nós estivemos no Porto, em Lisboa, em Pombal, Braga, Viana e Albufeira, e foi muito bom bom ver toda a gente. Foi muito bom ver toda a gente. E estamos a pensar numa forma de disponibilizar a pessoas que estão noutras cidades e não puderam assistir a este nosso evento, de disponibilizar ou uma gravação de um dos eventos. Nós vamos anunciar aí nos próximos dias uma forma de poderem também fazer parte deste Tour IVM 2022, mas aqui em Albufeira tivemos aqui um apoio muito grande aqui do Hotel Nau, aqui na pessoa do Marcos Sousa, que é o diretor do hotel, e que tem sido sempre um apoiante muito grande das nossas iniciativas aqui no Algarve. E, portanto, estamos a gravar o podcast, inclusivamente, aqui... Do nosso quarto. Assim, direto aqui do nosso grande quarto. Aqui da nossa bela suite aqui no hotel. Hoje, nós vamos falar sobre... vergonha. Hoje vamos falar sobre vergonha. Nós vamos falar sobre o sentimento de vergonha. O que fazemos quando sentimos vergonha. O que fazemos para evitar sentir vergonha. De onde é que vem a vergonha? Que tipo de respostas é que nós temos, muitas vezes inconscientes, à vergonha? Que perigos tem a vergonha? Que perigos tem? E o que é que podemos ganhar em aprender a confrontar-nos com a vergonha e deixarmos de fazer coisas tão rápido para evitar sentir? O que é que nós ganhamos em ficar com esse sentimento e explorá-lo? Pelo meio, também vamos contar aqui algumas histórias sobre momentos nossos de vergonha. Sim. E no final, como tem sido o hábito, vamos ter uma prática inspiradora sobre vergonha. Portanto, fiquem connosco, que é mais um belo, espero eu, episódio do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Exato. Mia, quando nós lançamos no início do ano, acho que foi no início do ano, fizemos aquele episódio sobre os presentes de Ano Novo. Lembras-te? O teu presente foi uma proposta que era não fazer nada para evitar vergonha. Exato. E nós, ao longo dos últimos meses, temos continuado a conversar muito, os dois, sobre isto, sobre o que é que isto quer dizer, o que é que isto significa, e encontrarmos exemplos na nossa vida de querer evitar vergonha e depois não fazer nada para evitar, etc, etc. E também temos recebido muitas perguntas, principalmente tu, porque foste tu que lançaste isto. Muitas perguntas de pessoas ao que é que isto realmente quer dizer, ou por outro lado, contarem que ficaram muito atentas a isto e que passaram a viver também com este presente. Que foi importante que as palavras de Marshall Rosenberg, aquela frase, não é? Foi a minha professora de comunicação não violenta, que esteve muito próxima do Marshall Rosenberg, e ela é que me disse que ele costumava dizer isso. Portanto, sim, é que tem tido muito impacto, pelo que eu estou a perceber, em muitas pessoas. Pronto, e eu gostava que nós aproveitássemos para falar um pouco mais sobre isto, porque pelo menos para mim, na minha prática quando eu fui desembrulhar este presente e utilizá-lo, eu encontrei muitas situações mesmo espetaculares em que eu consegui reconhecer isso em mim, consegui reconhecer em mim este movimento, que é, olha, eu fiz isto, no fundo, para evitar lidar com a sensação de vergonha. Certo. Ou então, olha, estava-me a preparar para fazer alguma coisa e o movimento é claramente do evitar. Certo, não fizeste para evitar, não é? Sim. Há dois evitamentos. Há Sim. um evitamento antes, não é? Quando achamos que vamos sentir vergonha, e há um evitamento que é quando efetivamente já estamos a sentir a vergonha e temos movimentos para abafar ou evitar, para Sim, mandar a mão. E há momentos em que, por causa de termos consciência disso, evitamos o evitamento. Exato. Ou seja, não, porque essa era a proposta, se houver situações em que estás a sentir vergonha,
simplesmente sente a vergonha. Certo. Era eu isso, acho não era? que muitas pessoas, a primeira vez que ouvem a frase, focam-se na primeira parte, que é, ok, há coisas que eu não faço por ter vergonha de as fazer ou porque achar que vou ter vergonha. Então não vou fazer essas coisas para evitar. Estas coisas. Mas Só não é que isso. Não é só isso, é isso também. Mas há esta segunda parte, que é esta que é a verdadeira... A maior parte das aprendizagens, no fundo, residem aí. Não é que quando eu já estou a sentir vergonha, de eu conseguir estar com ela e vulnerabilizar-me com ela. E não fazer o movimento de evitar. E este movimento de evitamento tem assim algumas formas diferentes. E é isto que eu acho que é mesmo interessante. Observar o que é que eu faço, o que é que os outros fazem quando se deparam realmente com a vergonha, quando a vergonha já cá está. Não é? Aí é que para mim é que são assim, a maior parte das aprendizagens, porque começamos a perceber, acredito eu, que ela está presente muito mais do que achamos, porque como estamos neste movimento tanto de evitar a toda hora, a todo custo, nem reparamos nela. Achamos que estamos muito raivosos, por exemplo, ou por detrás de uma tristeza muito grande, pode também estar vergonha. Pronto, temos aqui essas formas de abafar que a esconde de alguma forma, que nem reparamos nela, e que quando chegamos a cerne, não é? Chegamos até, ok, isto no fundo é vergonha. Muita coisa muda e em relação a mim, o que acontece comigo é que consigo ser muito mais gentil comigo. É um bocadinho como se estivesse a entrar em contacto com a miazinha com 7, 8 anos, que sentia muita vergonha e que se encontrou em muitas situações onde ela era muito forte, não é? E sou mais gentil e compassiva comigo nesses momentos e consigo mudar o meu comportamento, consigo ter um comportamento que está mais alinhado com as minhas intenções e as minhas necessidades e não ajo com a vergonha como base e ponto de partida. Uma coisa que eu tenho observado, e eu depois gostava, acho que aqui na nossa conversa podemos, se calhar, isolar assim algumas situações e, como exemplos e procurar olhar para eles à luz desta proposta, né? Acho que também para ajudarmos mais quem nos está a ouvir a eventualmente encontrar momentos onde possa ter esta prática. Né? Que, pela minha experiência, há muitas pessoas que dizem não costumo sentir vergonha, mas quando aceitam o convite de investigar mais um bocadinho, começam a reparar, afinal ela está Tu aqui. quase que te antecipaste aqui ao comentário que eu ia fazer, que era o estar aberto a esta proposta de, ok, não vou fazer nada para evitar vergonha, vou aprender a identificar os momentos em que começo a sentir vergonha, vou reparar na minha vontade ou num movimento às vezes muito inconsciente e muito rápido de fazer alguma coisa para evitar sentir isto. Não é? Portanto, esta proposta em si, ela já não é para toda a gente, porque ela no fundo é quase irónico, não é? Que esta proposta implica que eu me prepare para lidar com a vergonha de ter vergonha. Porque há pessoas que, como têm vergonha de ter vergonha, a primeira coisa que fazem é vão negar que têm vergonha. Verdade. Eu nunca tenho vergonha, eu não tenho vergonha. Vou ter agora vergonha de quê? Eu tenho orgulho em tudo o que faço, eu não tenho vergonha. E curiosamente, esta negação da vergonha já é em si uma coisa que as pessoas estão a fazer para evitarem sentir vergonha. E quando aprendemos mais um bocadinho sobre isso, conseguimos ver qual é o movimento que estão a fazer, não é? Que é um movimento assim mais de revolta contra a vergonha. Mas então, assim, para começar, não é? Aparentemente, tu estás aqui a propor que a vergonha é humana, é universal. Não é? A vergonha é um mecanismo social, como todas as emoções, no fundo, não é? Mas é um mecanismo que existe em relação uns com os outros, quando estamos em relação uns com os outros. E muitas vezes é algo utilizado como um mecanismo de controle. Sim. Já contei aqui, penso eu, mais do que uma vez, que na educação sueca, e acho que é parecido à educação portuguesa, mas embora
não é? Eu tenho quase 46 anos e quando eu era pequenina, a questão da palmada já tinha sido ultrapassada há bastante tempo na Suécia. Não havia a discussão que continua a haver em Portugal, já fica essa chega também. Mas isso não quer dizer que não haja outros mecanismos de educação que são muito danosos, né? E uma delas é esse foco na vergonha, né? O meu pai nunca me bateu, mas muitas vezes me disse: olha, deverias ter vergonha. Mas ter vergonha é o quê? Ter vergonha é... A Liv, a minha professora de comunicação não violenta, ela costuma dizer que tu sabes que tem, muitas vezes, despertada a vergonha quando és apanhada numa coisa boa, mas é que de repente é julgada. Não é? Imagina, estou muito feliz, sou uma criança, sou muito feliz porque encontrei as joias da minha mãe e comecei a brincar com as joias da minha mãe e estou ali no meio da minha emoção muito, muito boa, assim, curiosa, excitada. E alguém me apanha, não é? E julga-me, o que é que tu estás a fazer? Deverias ter vergonha, não se mexe nas coisas da tua mãe. E aí vem a vergonha, não é? Portanto, a vergonha é a sensação de fiz alguma coisa errada. Fiz alguma coisa de errada e é colocada em uma série de coisas. Mas é interessante percebermos isso, que ou quando nós achamos que fizemos alguma coisa boa, mas há alguém que nos diz que afinal aquilo não era nada bom. Então, o que acontece, o movimento é de vergonha normalmente, não é? Ou estamos ali todos contentes a fazer uma apresentação e no meio da apresentação enganamos-nos. Também podemos sentir vergonha. Ou estou numa passarela e estou a mostrar a roupa que tenho vestida e sinto-me toda contente com isso, se calhar estou nervosa, mas ainda tropeço e estou apanhada naquilo e sinto vergonha. Eu consigo me lembrar assim de alguns momentos e situações onde estava a fazer uma coisa e estava contente a fazê-lo e de repente sou confrontado com outra pessoa que me mostra que aquilo que eu estou a fazer afinal parece que é mau. Mas a vergonha também pode acontecer mesmo em momentos em que nós até estamos a fazer uma coisa que achamos que é má. Sim. Mas é muito assim o confronto com o outro. Mas nós podemos ter vergonha mesmo sem o confronto com o outro, não é? Sei lá, estamos a comer estamos a fazer uma dieta e comemos assim meio às escondidas, comemos umas bolachas de chocolate e ninguém viu. Mas nós depois, pensando sobre nós, podemos sentir vergonha de termos feito aquilo. Mas aí sou eu que me estou a apanhar a mim no meio daquela emoção. Estou contente a comer as bolachinhas, mas fogo, afinal sou uma pessoa fraca e não é? Uma vez, aconteceu há relativamente pouco tempo, há, não sei, 2, 3 anos, eu fui comprar uma salada para ti no shopping e no final tinha que escolher um sumo. E eu vim todo contente com um sumo de melancia. E tu não gostas de melancia. Não. E eu não gostas de sumo de melancia. Nem gosto de melancia. Pronto, e eu naquele momento não pensei nisso, não é? Eu escolhi o sumo de melancia e vinha todo contente. Foi um bom exemplo de eu venho todo contente a pensar que estou a fazer uma coisa para ti e de repente tu ficas chateada e desiludida porque querias ver alguma coisa, mas não uma coisa de que não gostas, não é? Sim. E eu na altura senti foi a vergonha de eu devia saber que a minha não gosta disto, não é? Mas ainda por cima tu gozaste comigo e os nossos filhos também. O que me fez o gozo fez-me ter mais vergonha. Sim, a nossa filha até disse, só faltava teres vindo com sumo de ananás. Sim, que seria ainda pior que o sumo de melancia. Mas o que é que aconteceu ali, não é? Porque este exemplo é giro, porque o teu movimento foi um bocadinho de te submeteres e ficares de cabisbaixo, assim, e a sentir que a culpa foi tua, não é? Esse foi o teu movimento. Devia ter prestado atenção, devia ter sido melhor, não é? Certo. E isso é um movimento que podemos fazer quando sentimos vergonha, mas em outras situações e outras pessoas também tendem a ter outro tipo de movimento, que pode ser um movimento mais de revolta e um movimento mais não, a culpa é tua. Okay. Né? Se tu tivesse mais essa tendência naquela situação... Tu é que me devias ter dito... Tu és uma ingrata, estou aqui a comprar coisas para ti e a única coisa que me dizes é que não gostas de melancia. Ou então dizia assim, pronto, quer dizer, agora tu és uma esquisita que não gostas de melancia. Sim, e eu agora... toda a gente gosta de melancia. Toda a gente gosta e eu é que tenho que saber isso. Certo. Não é? Isso seria um outro tipo de movimento
movimento, mas ali Também sei outro movimento, assim, não, um movimento de, não, enganaram-se, eu pedi de morango, isto é de melancia, eu tenho que ir lá, vou protestar. Ou seja, a culpa é dos outros, mas é mais uma de submissão também, né? Portanto, temos estas... Mas então, fala-me outra vez sobre estas, as respostas mais típicas, porque eu acho que a mim o que é que me tem sido útil, depois de nós começarmos a conversar com isso, é às vezes fazer o processo inverso, que é ver alguém a ter este comportamento, por exemplo, ver alguém a acusar outro, não é? Dizer, não, tu é que não sei o quê, e pensar, espera aí, será que esta é uma situação onde a pessoa está a ter este comportamento para fugir à vergonha? Ou para não se confrontar com a vergonha? E claro que quando estamos a fazer isto em relação aos outros é sempre especulativo, claro. Mas há umas vezes em que aquilo é uma explicação de, ok, isto faz bastante sentido. E pode-nos ajudar, mas já podemos falar mais um bocadinho sobre isso mais à frente, se calhar. Mas então os movimentos que costuma falar é ou culpo-me a mim, ou culpo o outro. Ou sou um desgraçado, nunca sei. Faço sempre tudo mal, devia ter prestado mais atenção. Exato. Culpo os outros, é aquela pessoa que esteve errada, ela nunca não percebe nada, ela não devia... Tu é que estás a ser negativo. Tu é que estás a ser negativo, e por aí fora. E depois temos o outro movimento que entra a revolta, não é? Uma reação para fora, assim mais agressivo, e mais uma submissão, quase um congelar, não é? Baixar a cabeça e não protestar, de meter as coisas mais para dentro. Sim, por exemplo, nessa situação podia só ficar calado e dizer que pronto, eu vou trocar o sumo, mas ficar ali a lidar com aquilo e não dizer nada, é isso? Sim, e depois a combinação das quatro, não é? Tu podes culpar o outro, mas só fazer isso para dentro, não é? Não precisas necessariamente de culpar o outro e revoltar-te, não é? Mas também posso achar que a culpa é minha, mas ter um movimento de revolta. Ou seja, estás a propor aqui é quase uma matriz, não é? Em que há duas variáveis, se me culpo mais a mim ou ao outro, e se isto é mais exteriorizado, se é mais indignação, revolta, raiva, ou se é mais interno de submissão, de meter para dentro. Como costumamos dizer, meter para dentro. Eu posso meter para dentro em relação a mim, que é, fico calado e digo assim, sou mesmo distraído, sou mesmo um totó, só faço asneira, ou posso meter para dentro em relação ao outro, que é, fico calado, mas digo, a minha é mesmo chata, não podia beber o sumo, não sei. Se fosse eu não dizia nada, mesmo que não gostasse, bebia, estava calado. Pois, exato. Que era para não ser desagradável. Certo, para não ser desagradável e não causares, não aumentares essa sensação. Porque isso também é outra forma de lidar a vergonha. Por exemplo, tu também, ao receberes naquela situação o sumo, tu também podias ter tido vontade de, eu não gosto de sumo de melancia, mas podias ter sentido vergonha de dizer isso. Certo. Vergonha de ser julgada, de ser considerada esquisita, de ser mal agradecida. Certíssimo. Não é? E podia ter isso, a minha reação também podia ter sido condicionada por isso. Não é? Bebia o sumo sem dizer nada e quase vomitava, não é? Podia ser uma possibilidade, não é? Ou voltava para fora, ficava chateada, ainda mais chateada contigo, não é? A minha reação naquela foi mais uma desilusão, acho eu, porque gostava que tu... Era uma questão de me sentir um bocadinho importante, acho eu. Portanto, no meu caso, não estava ali... as minhas necessidades não provocaram vergonha. Mas o que provoca vergonha também são necessidades. E se nós começarmos a investigar, e podem ser, claro, muitas necessidades, o que nós percebemos é que anda muito à volta da minha dignidade, não é? De eu me sentir digna, de eu manter a minha dignidade, de me sentir aceite, e também muitas vezes de sentir pertença, não é? Porque em situações sociais, onde não é? O campo da vergonha normalmente é um campo de socialização e de relação, estas necessidades estão muito presentes. Então, quando são colocadas em causa, quando sinto que não pertenço, quando sinto que as pessoas não me aceitam como sou, que sou julgada, quando sinto que perdi a minha dignidade ou estou prestes a perder a minha dignidade, então o que desperta muitas vezes é a vergonha. E quando nós começamos a sentir vergonha, não é? Essa é a proposta, como é tão difícil lidar com isto, é tão difícil sentir essas coisas todas
de que estás a falar, muitas vezes recorremos a essas outras respostas em vez de simplesmente lidarmos com o facto de, olha, eu estou a sentir vergonha, eu tenho vergonha disto. Sabe, uma coisa que eu tenho reparado que eu ando agora há bastante tempo a pensar nisto, a estudar isto, é que também tenho estudado outro tema que é a empatia. E tenho reparado que há algumas pessoas que têm mais dificuldade em aceitar receber empatia. Não é? Empatia, estamos aqui a falar de uma empatia mais cognitiva e verbal, não é? Eu devo empatizar contigo. E quem tem muito essa dificuldade... Empatia cognitiva é quando tu eu cognitivamente penso sobre, não estou necessariamente a sentir o que tu estás a sentir, mas cognitivamente... Mas estás a pensar sobre o que é que o Pedro está a sentir. E procura adivinhar. Mas olha, estás triste porque gostavas de ter feito uma apresentação melhor, faz-te conta. Sim. E se o teu estado, não é? Se tu estás aí para evitar vergonha, tu não vais querer receber essa empatia. Certo. Tu vais só, não estou nada assim. Sim, mas se tu fores aberto, se tu conseguires lidar com vergonha, consegues estar muito mais aberto a essa empatia e estás muito mais aberto a aprender mais também sobre ti e a conectar comigo. Consegues saber... não fiquei triste, fiquei desiludido, já é a terceira vez que faço isto e aconteceu outra vez e é mesmo chato, não é? Conseguirias estar muito mais relaxada e receber muito mais isso, e a empatia que eu te ofereço poderia-te efetivamente relaxar e ajudar de alguma forma, mas se o teu estado for muito de vergonha, parece que a empatia não entra, não é? Faz sentido isso que estou a dizer? Sim, faz sentido. Aqui, a pensar que nós experienciamos a vergonha as primeiras vezes quando somos pequenos. Sim, não é? Muito pequeninos. Não é? Normalmente, não é? Que é quando surgem essas situações onde de repente alguém nos mostra que eu estou a fazer uma coisa errada, que eu estou a fazer uma coisa que não está correta, que estou a fazer uma coisa mal, não é? E eu sou apanhado nesse sentimento de estava todo contente a fazer isto, ia todo contente. Sou pequenito e ia todo contente com o prato para pô-lo na banca, só que ainda sou muito pequenino e de repente a minha mãe diz: o que estás a fazer? Tu não podes fazer isso, não podes pegar assim nas coisas. Não, e de repente há ali aquele confronto. Isto transforma-se num mecanismo de controle tão grande, não é? Porque como esta sensação é muito forte, nós a seguir não queremos sentir esta sensação, não é? É por isso que ela também está aqui... Ela é fisicamente desagradável, não é? Fisicamente é desagradável sentir vergonha. Sim. É mesmo muito mal sentir vergonha. É por isso que depois eu não quero mais isto. Não é? É por isso que muitas vezes a seguir eu vou fazer aquilo que me disseram que era a forma certa de fazer, que é para evitar lidar com a vergonha. É por isso que... Então, não é? Tu falas aqui muito, quando estás a falar de parentalidade, falas muito... na questão da colaboração ou da obediência. Né? E quando nós estamos a procurar que os outros nos obedeçam, muitas vezes fazemos apelos à vergonha, que é ou dizemos claramente ao outro, tu devias ter vergonha, ou não utilizamos essa palavra, mas dissemos, tu fizeste mal, tu estás errado e eu estou zangado contigo. Que é, no fundo, aquilo que nós estamos a querer é suscitar no outro a sensação de vergonha. Porque sabemos como o outro é uma criança, mas vai ser igual depois mais tarde com um adulto. Como ele quer fugir a isto, ele vai fazer coisas para não ter esta sensação. Logo vai começar a obedecer e a fazer aquilo que nós queremos. Certo, tal como, não é? A vergonha é um mecanismo social para nos manter no grupo, para nós nos querermos conformar e colaborar no fundo, não é? Mas depois, pela forma que a nossa sociedade também está organizada e a nossa falta de capacidade de comunicação, no fundo, de comunicarmos realmente o que sentimos, precisamos e queremos, isso é que permite que a vergonha seja utilizada desta forma, que eu acho que é nociva. Né? E por isso que esta proposta de Marshall Rosenberg, nunca faças nada para evitar vergonha, é tão poderosa, porque muda tanta coisa, né? E permite-nos também termos aqui relações mais honestas e verdadeiras. Foi assim que esta cena toda começou, não foi? A Eva comeu a maçã, não devia, não é? Exato, foi expulsa do paraíso. Foi expulsa, que foi uma forma de dizer, olha, fizeste mesmo mal, ok?
Isso foi assim um bocado extremo, não é? Mas mesmo, é um bom exemplo, porque o que eu sinto na religião cristã, que é a que eu conheço melhor, a protestante, acima de tudo, mas a vergonha está muito presente e vem daí, não é? Tem uma expressão qualquer em inglês, não sei como é que é em português, certamente alguém se lembra, não é? Mas em sueco seria urskammen, tipo a vergonha inicial, sim, não é? A vergonha original, não é? Sim. Sendo que... É o que tem a ver com o the original sin, não é? Sim, o pecado original, sim. Porque, lá está, isto é um mecanismo de controle brutal. E qual é que tem sido para mim o processo? É eu reparar nos momentos em que eu sinto vergonha. Porque se eu... E são mais do que pensavas antes? São muito mais. Não é só alguns mais, são muitos mais. Certo. Muitos Tenho mais. a mesma experiência. Certo. Porquê? Porque eu antes não conseguia reparar tantas vezes nisto. Isto são descobertas espetaculares para se fazer quando se está nos 40 e muitos anos. Porque, como muitas vezes surge logo a resposta para evitar a vergonha, não é? Aquelas respostas que tu falaste. Ou me zango com a outra pessoa, ou me culpo a mim, ou baixo a bolinha e não sei o quê, ou disfarço, ou... como essas respostas surgem todas muito automaticamente, nem há tempo para eu reconhecer que, olha, eu estou a fazer isto para evitar a vergonha. Eu já entro, por exemplo, se a minha resposta for começar a culpar o outro, eu de repente, a minha atenção está em justificar porque é que a culpa é do outro. Já foi, o meu foco já saiu daquele sentimento original. Se eu ficar ali com o sentimento original e não fizer nada, não é? Me restringir um bocadinho de, ok, o que é que está a acontecer comigo? Olha que engraçado, é vergonha. São muito mais vezes do que eu poderia imaginar. E se eu depois procurar fazer quase a autópsia da vergonha, que é, espera aí, mas de onde é que isto vem? Porquê é que eu estarei a viver vergonha nesta situação? Há coisas que eu consigo perceber que tenho... isto foi porque quando eu era pequeno me disseram que isto estava errado e logo, como eu não quero estar errado, nem quero ser inadequado, como eu quero ser aceite, isto ficou ligado a uma sensação de vergonha. Outras vezes não foi propriamente ninguém específico que me disse, mas eu aprendi isso, a ver a televisão. Imagina, o Instagram, porque é que há tantas... No outro dia fiquei mesmo muito preocupada porque um dos nossos filhos contou que eles vão a um parque aquático, agora no final do ano, e que as raparigas na turma não querem ir porque têm vergonha de estar de fato de banho à frente dos rapazes. Para mim são miúdos, para mim isto é muito, muito, muito grave, mas onde é que aprenderam esta vergonha? Aprenderam através das redes sociais e a forma que se explora o corpo da mulher, que é um trigger para a vergonha brutal, não é? E isto para mim é gravíssimo. Miúdas de 13, 14 anos, 15, que têm vergonha de estar de fato bem. Sim. Não é? É terrível. É mesmo terrível. E lá está, pode ser um mecanismo de controle através da vergonha que não foi instalado propriamente por uma pessoa. Não precisa ter sido alguém a dizer, não tens um corpo de modelo, logo não devias mostrá-lo. Mas o movimento delas, então, utilizando esta estrutura que estávamos a propor, era da submissão, não é? Vão se esconder e acham que a culpa é delas, provavelmente. Sim. Não é? Porque vão dizer que elas não têm um corpo suficientemente bonito para poderem ser aceites e para poderem pertencer e para manterem a sua dignidade. Não é? Também podiam, por exemplo, um movimento oposto seria um movimento para fora e os outros quem é que escolheu esta viagem? Não tem jeito nenhum, devíamos era ter votado porque devíamos ir a um museu aprender, não sei o quê. Certo. E quem está do lado de fora, às vezes, quando vê... Essa revolta, o exemplo foi muito bom que deste, porque não vão, à partida não vão falar do corpo e da vergonha relacionada com o corpo. Não, porque é para evitar falar disto eu vou falar de outra coisa, não é? Que é este movimento que às vezes nós notamos com as crianças, mas também com os adultos, não é? Eu como tenho sempre muita tendência a pensar nos exemplos que eu vejo dentro das organizações, não é?
Porque nós no trabalho podemos sentir vergonha por muitas coisas, podemos sentir vergonha porque não somos suficientemente bons, sentimos vergonha por não alcançar objetivos, que é brutal. É brutal como por um lado é tão natural e humano ter essa sensação, só que é muito difícil. Imagina alguém dentro de uma organização dizer, olha, eu não estou a atingir os resultados e eu sinto vergonha disso. Porque a capacidade de fazer isto requer já aqui uma autonomia e um desenvolvimento pessoal e uma autoestima que não é assim tão comum. Então a pessoa ou vai ficar muito zangada com isto dos objetivos é uma estupidez, ou a culpa é de não sei quem, ou então vai ficar muito calada e não diz nada, mas depois começam a acontecer os episódios de ataques de ansiedade, de depressões, de pânico, de dor física. Sim, de burnouts, não é? Começam a aparecer essas coisas todas, que são respostas que são muito legítimas, porque é muito difícil lidar com estas coisas, sobretudo se não temos espaço para conversar sobre elas, para falar sobre elas. Eu acho que nós não podemos fugir aqui. O que é giro com esta proposta também não é que não deveríamos sentir de todo vergonha. Claro. Porque ela vai aparecer. A cena é que... ela não só vai aparecer, como às vezes não é um indicador, não é um... É um alerta de uma moral interior. Às vezes é um alerta legítimo de estou a fazer asneira. Isto não é... Eu não quero... É isso. Mas agora, a proposta aqui é a forma como eu lido com ela, não é? Que eu possa olhar para e sentir a vergonha e pensar, ok, mas o que é esta vergonha está-me a falar sobre quê, especificamente? É algo em relação ao qual eu posso realmente assumir responsabilidade, porque pode ser, como acabaste de propor. É algo que eu devo comunicar aos outros para recuperar a minha dignidade e satisfazer as necessidades que como tenho por satisfazer. E qual é aqui o movimento mais consciente nesta situação? Sabes que eu acho que daqui a pouco, depois de terminarmos aqui a nossa conversa, vai ser ótimo propor um pequeno exercício, uma prática à volta disto. Mas até aqui só um insight que eu estou a ter agora, ok? Boa. Insight que eu estou-me a lembrar de uma história, isto tem uns bons anos esta história, mas um treinador de futebol, um treinador bastante conhecido, ele numa altura contactou-me, ele conhecia-me assim um pouco de eu já ter trabalhado com ele noutro clube, e ele disse-me, Pedro, estou a lidar aqui com uma situação nova e que está a ser um pouco difícil de descodificar, que é, eu estou a trabalhar com uma equipa nova, os resultados não têm sido bons, aliás, têm sido péssimos, estão muito aquém de tudo o que nós tínhamos definido, e eles parece que estão meio na brincadeira, riem, aliás, tu viesses ter aqui com a equipa e visse o comportamento deles, dizias, estes gajos estão a ganhar tudo, não é? Isto está a ser um bocado, eu não sei muito bem o que fazer com isto. Aí temos um jogo muito importante e o que é que eu faço? E na altura, a minha proposta foi, olha, isso está, obviamente, a acontecer aí qualquer coisa, era bom criar uma oportunidade para as pessoas falarem sobre o que estão a sentir, não é? E porque é que eu estou a dizer que isto é um insight? Porque se fosse agora, eu ia dizer assim, talvez eles estejam a sentir vergonha. E isso é uma resposta. Uma das respostas à vergonha é brincar, é menorizar, não é assim tão importante. As crianças, não é? Muitas vezes há crianças que começam a rir e falam, ainda tens lata de começares a rir. Sim. Pronto, o riso ali é uma resposta do sistema nervoso, não é? É uma tentativa de regular ali um stress muito grande que está a acontecer no corpo, não é? Um riso propositado para chatear. E, portanto, mas na altura, aquilo que aconteceu, ora repara como agora utilizando essa linguagem até faz todo sentido, que foi, este treinador foi corajoso, juntou a equipa toda numa sala de hotel, eles estavam no estádio para um jogo e disse, olha, vamos falar sobre o que está a acontecer, o que é que está a acontecer. Ontem a proposta foi, olha, fica em silêncio e espera que alguém fale, não é? Se está a ser difícil, procura ver se alguém começa e abre aqui um bocadinho o que é que está a acontecer consigo. E a primeira pessoa, depois de algum tempo, ficou assim um silêncio desconfortável, foi que ele depois me transmitiu, porque eu não estava presente, mas houve um jogador, que eu já não lembro se era o capitão, mas era alguém importante na equipa, que quando finalmente falou, disse, eu já não aguento mais, porque eu chego a casa no final do jogo e o meu filho, era um miúdo pequenino, diz assim, papá, perdeste outra vez. E o relato que ele fez a seguir, no fundo, foi, eu sinto vergonha,
Sinto vergonha perante o meu filho de chegar e perdeste outra vez. E então, como eu estou a ter muita dificuldade em lidar com isto, e eu fico calado e não digo nada e faço de conta. E o que é que foi engraçado? Depois deste jogador falar, houve outros que aquilo deu-lhes uma oportunidade de dizer assim, olha, eu também me sinto assim, ou eu também me sinto muito mal com isto. E conforme se começou a falar, já não foi necessário recorrer àquela estratégia de brincadeira para evitar a vergonha, simplesmente lidamos com, olha, é eles assim... estavam a perder a sua dignidade com as consecutivas derrotas. Mas depois de se confrontarem com isso, isto até foi um belo exemplo de como uma intervenção deste género às vezes pode gerar resultados tão interessantes. Porque esta equipa em particular teve uma época incrível, que foi quase histórica dentro daquele clube. Mas que começou desta forma, péssima, terrível, e de utilizar uma estratégia que hoje eu imagino que fosse mais para evitar vergonha que outra coisa. Concordo, provavelmente seria isso. O que também acho que há aqui um componente de diferença de género. E como é muito, e como eu acho que nós temos visto assim no nosso trabalho, mais aceite de alguma forma mulheres falarem sobre isto do que homens. Eu acredito, não sei se concordas, eu acredito que é mais difícil para um homem dizer eu generalizando, sinto vergonha. claro, sinto vergonha do que para uma mulher. Sim. Olha, eu acho que esta conversa provavelmente não vai ficar por aqui, porque isto ainda tem muito que se explore, não é? Por isso acho que podemos deixar o convite a quem nos está a ouvir, por um lado, de ficar por aí mais uns instantes para a prática inspiradora desta semana, que vai estar obviamente relacionada com isto, e também para nos enviarem mensagens nas redes sociais do podcast ou nas nossas, se quiserem, a falarem um pouco sobre o que é que sentiram, o que é que aprenderam com esta conversa. Certo. Partilhem connosco. Sim. Façam uns screenshot. Sim. E falem-nos também um bocadinho sobre isto. E também nos digam se gostariam que nós explorássemos mais este tema, que para mim, na minha prática pessoal, tem sido espetacular nos últimos meses. É um tema que exploraremos no IVM+. Sim, é um tema que nós já exploramos no IVM+, e vamos continuar a explorar, a ir ainda mais profundo para quem queira estar connosco nesse programa. Já agora, fazemos só 30 segundos de publicidade ao IVM+, que algumas pessoas que ouvem o podcast fazem parte do programa, mas outras não fazem porque não sabem que o programa existe, não é? O IVM+, nas notas aqui de apoio ao podcast, independentemente da plataforma onde vocês estão a ouvir, conseguem ter acesso a um link para o programa que explica lá tudo. Mas no IVM+, que é uma comunidade exclusiva, nós todos os meses fazemos aulas sobre temas de desenvolvimento pessoal, temos sessões de práticas e de esclarecimento de dúvidas. Estamos a lançar também práticas semanais para ir acompanhando os temas de cada mês. E até temos um clube do livro, onde todos os meses lemos em conjunto um livro de desenvolvimento pessoal. E discutimos o livro também numa sessão ao vivo. Certo, isso tudo. É só juntarem-se a nós, vejam as condições para poder aceder ao programa. Vale mesmo a pena, vejam se faz sentido. E também, se quiserem fazer perguntas sobre isso, é só mandarem-nos uma mensagem, ou nós encaminhamos alguém da nossa equipa, ou nós próprios respondemos, está bem? Boa. Fiquem para a prática inspiradora desta semana e eu a ti agradeço-te muito por esta conversa, Mir. Foi muito boa. Pedro. Obrigado. A prática inspiradora desta semana é uma prática para aumentarmos a nossa consciência em relação aos momentos em que sentimos vergonha e também aumentarmos a nossa consciência em relação às estratégias que nós utilizamos, eventualmente, para evitar ficarmos com essa sensação de vergonha, que, como nós exploramos no episódio desta semana, é uma sensação que, embora seja altamente desconfortável, nos pode ensinar muito sobre nós e sobre as nossas programações que vêm dos primeiros anos de vida, da nossa juventude, etc. Então, o que é que nós te vamos propor? Que ganhes mais capacidade de reparares na vergonha, de reparares em sensações que acontecem em ti e no teu corpo, que no fundo estão a dizer eu estou errado, ou porque alguém me está a apontar que eu estou errado, ou porque eu próprio me apontei como estando errado, estando inadequado, estando a fazer alguma coisa que não é boa. E quando essas sensações acontecerem, repara também no movimento logo a seguir.
A proposta da Mia no episódio é que o movimento logo a seguir, o movimento que está mais padronizado para evitarmos vergonha em cada um de nós, ele pode ser mais orientado para fora ou mais orientado para dentro. E pode ser mais orientado para o outro ou pode ser mais orientado para mim. Portanto, aquilo que nós vamos propor é que durante os próximos dias prestes bastante atenção a isto. Momentos em que sentes vergonha e quando a vergonha aparece, o que é que tendes a fazer a seguir? É uma coisa mais para dentro, de ficar calado, ou é uma coisa mais para fora, mais acompanhada de raiva, de zanga? E é uma coisa mais dirigida para mim, né? Lá fui eu fazer outra vez uma asneira, sou mesmo mau, sou péssimo a fazer isto, né? Mais valia estar calado. Ou é um movimento mais dirigido para o outro? A culpa é do outro, daquilo que ele faz, daquilo que ele diz, daquilo que ele pensa. Repara nestas coisas e esta tem sido a nossa experiência. Isto vai-te ajudar a mais vezes ficares só com a sensação de vergonha e poderes explorar o que é que ela te está a dizer, em vez de entrares logo nesta estratégia automática para evitar. E também te vai começar a dar muitas pistas sobre quando tu observas estes comportamentos nos outros. Observa como é que os outros lidam com certas situações e talvez consigas quase adivinhar que, ok, o que esta pessoa no fundo deve estar a sentir é vergonha, por isso é que fez isto, por isso é que se comportou desta forma. E partilha connosco as tuas aprendizagens.